Olá, começamos mais um Big Papo. Eu sou Glaucia Alencar e eu estou aqui com Paulo Rabelo. Novamente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre o BBB. Muito legal estar com você de novo, tá, Glaucia? Nessa reta final. E vamos que vamos. Faltam 7 dias. Faltam 7 dias e a gente vai conhecer aí quem será o grande campeão, né? Isso, exatamente. E ontem, né, foi dia de uma dinâmica aí pra movimentar um pouco essa casa, né? Faltam só 7 dias de programa, logo nós saberemos quem será o grande vencedor desse ano. E ontem os emparedados tiveram que participar de uma dinâmica bem simples, né? Mas que rendeu umas boas conversas aí, onde eles tinham que apontar, né, os outros emparedados sobre os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Bom, começando aí, eu vou começar aqui pela fala menos polêmica antes da gente começar a falar das falas mais polêmicas, né? O Guilherme, ele teve que apontar os pontos fracos e fortes da sogra dele, a Dona Delma, que está emparedada. E ele disse que a Dona Delma é uma pessoa maravilhosa, né? Que ela sempre tem uma palavra amiga, ela sempre gosta de ajudar o próximo, independente de qualquer coisa. Mas que ela também é uma pessoa que o grande defeito de Dona Delma é que ela não confia nela mesma, né? Eu concordei muito com o Guilherme, né? Claro que ele não ia detonar a sogra dele ao vivo, né? Ele falou coisas muito bonitas da sogra dele. E eu achei assim, Paulo, não foi que ele tentou puxar o saco da sogra dele. Porque a gente acompanhou o programa e a gente viu que a Dona Delma é esse tipo de pessoa mesmo, né? Com certeza. Como a gente já vem falando aqui durante o programa, ela é uma ótima participante em questão de história de vida. Ela é do povo, né? Ela tem as histórias que nós temos aqui fora. Mas infelizmente dentro do jogo, pro Brasil, ela não acho que não foi muito legal, não. Não joga. Mas ela tem um genro dela que joga, né? Então eu acho que ela deu ambos, né? Deram um suporte ao outro ali, mas infelizmente ele não vai falar assim, as coisas ruins dela, né? Mas ela tem boas qualidades pra ele, mas pra gente ela não tem. No sentido de jogo, né? Deixando claro. Deixa claro, pelo amor de Deus. E o Guilherme também apontou os pontos fracos e fortes de Renata, né? Onde ele disse que a Renata é uma mulher muito corajosa de enfrentar os seus embates, principalmente no embate contra a Aline, né? E ele também pontuou no lado fraco de que grande parte do jogo a Renata aí fugiu, deixou de se posicionar ou fugiu. Ele chegou a trazer à tona sobre a votação do paredão da Aline, que ela podia ter indicado direto a Aline, e ela sabonetou ali, trouxe essas coisas do passado à tona. Só que a Renata não aceitou muito bem. Depois, quando chegou a vez da Renata, né, de pontuar os pontos fortes e fracos de Dona Delma, ela disse que sim, Dona Delma é uma pessoa realmente muito mãezona de todo mundo, mas que a Dona Delma passou o jogo todo só na aba do Guilherme e só seguindo aí a cabeça dos outros brothers que estavam dentro do quarto com ela. E isso é verdade, né? Isso é o que a gente estava comentando ontem. Isso é o que prejudicou o jogo de Dona Delma, e é por causa disso que a Dona Delma não vai pra casa com 3 milhões, né? Infelizmente. Infelizmente, Glaucia, isso é uma coisa que bate muito na tecla, inclusive aqui fora, porque tem muitas pessoas que querem participar do Big Brother, não só por jogar, mas pra mudar de vida, mudar a vida da sua família, do seu amigo, de alguém. Isso, entendeu? Exatamente. E esse posicionamento dela de dizer, ai, gente, me tira primeiro, mas deixa meu genro. Não pode ser assim. Você tá com o seu ansiedade, essas coisas, beleza, top, a gente entende. Mas vai pro embate, joga, entendeu? Vai com medo mesmo e justifica depois. Olha, eu tô com isso, mas eu vou pro embate. Entendeu? Pra você mostrar que você é brasileiro. Porque o brasileiro não desiste, Glaucia. É isso, tem que dar a cara a tapa, exatamente, né? Tá dentro de um jogo, é pra jogar. Bom, quando foi a vez de Renata falar do Guilherme também, ela também pontuou que o Guilherme também era um cara bacana dentro da casa, né? E que o lado fraco dele era ele ser o famoso aí advogado de camarote. Ela falou que ele defendia muito os deles, assim. Errado não está, mas eu quero pontuar aqui que o Guilherme
Lógico, óbvio que ele defendeu depois que acabou essa dinâmica aí, né? Vamos logo dar nome aos bois. Acabou a dinâmica, acabou ao vivo. E a Renata não engoliu a resposta do Guilherme, porque o Guilherme, claro, óbvio, foi defender a sogra dele no final aí da dinâmica, né? Eles tiveram uma conversa acalorada aí, e o Guilherme pediu pra Renata não tocar mais no assunto de que a dona Delma queria sair do programa, né? Ele justificou dizendo que todas as vezes que a dona Delma falou isso era porque ela estava num momento de grande crise, que tinha alguma coisa acontecendo com ela e que ele ia lá e conversava com ela, tentava acalmá-la, mas que ela falava aquilo ali da boca pra fora, né? Algo que a Renata falou que ela jamais iria dizer que ela queria sair do programa, porque o medo de todo mundo que tá lá é justamente esse, de ser eliminado. A Renata não engoliu nem um pouco essa conversa aí do Guilherme. Olha, eu torço pro Guilherme, mas eu também não concordei muito. E a Renata passou a noite toda chorando, chateadíssima, ficou até altas horas enchendo lá o João Pedro, que é o único aliado dela agora, né? Ele tem que escutar tudo agora. E ela tá bastante sensível nessa reta final. Ela achou muito injusto o Guilherme ter menosprezado a história dela dentro do game. E ele falou uma coisa também que reverberou muito aqui fora, Paulo, que foi o seguinte: ele acha que o protagonismo da Renata veio da Aline, porque a Aline começou a frescar com a Renata do nada. A gente viu que isso aconteceu mesmo. Do nada, a Aline criou o ranço da Renata e elas duas começaram um embate ali entre elas. Culminou na Renata ir pra vitrine, voltar com várias informações. E aí, quando ela voltou, teve aí o embate direto entre as duas, né? A gente teve, eu acho que umas 2 semanas do embate direto, a Aline contra a Renata. Isso movimentou o jogo, movimentou a casa. Trouxe ali a Renata, que tava no escuro, pra luz, né? Mas assim, a Renata falou outro ponto. Ela falou: eu não acho que a Aline me deu protagonismo porque eu mesma tive a minha jogada e a minha caminhada. Eu cheguei aqui no programa sem saber jogar, mas eu aprendi no meio do caminho. É verdade, Renata. A Renata realmente esteve aí quase 2 meses bem apagadinha. E depois que ela teve a vitrine naquela dinâmica, ela realmente voltou outra pessoa. Ela ficou assim soberba na primeira semana, mas depois ela soube muito transformar em estratégia, tanto que a Renata se tornou uma das grandes favoritas do programa, né? Eu concordo. A gente tem que ser imparcial, apesar de eu torcer pra ela. Eu acho ela uma ótima jogadora, sim, né? É uma participante, entendeu? Sim. Uma boa participante. Uma participante de jogar, de se entregar, né? Ela usou as informações que ela tinha lá da vitrine e ela soube montar a estratégia dela. As pessoas questionaram muito elas por que ela não indicou direto a Aline naquele paredão onde saiu a Eva. Mas assim, gente, é que nem a própria Renata falou, é estratégia. Cada jogador tem a sua própria estratégia dentro do programa. E a estratégia da Renata era tentar ali na cabeça dela, com as informações que ela tinha, de salvar a melhor amiga dela. Mas não deu muito certo, né? Aliás, deu muito certo pra Renata e deu muito errado pro Vinícius, né? Acabou que a Aline foi eliminada. E a Renata ganhou muitos pontos, né? Em toda a jogada dela. Eu acho, assim, que ela é uma ótima jogadora. Inclusive, eu posso até dizer que nas últimas edições de BBB não teve nenhum jogador a nível Renata, né? A Renata, sim, ficou paradona, mas quando ela acordou de vez. O que foi o grande oposto da grande oponente dela, que era a Aline, né? A Aline entrou no jogo jogadora e depois ela se perdeu, né? E isso causou aí a eliminação dela e trouxe a Renata, que estava aqui no segundo plano, para o primeiro, né? E quem sabe aí na quinta-feira, na próxima terça-feira, a Renata seja a grande campeã. Eu ia falar agorinha, só que
O seguinte, eu penso sobre a Renata. Eu acho que ela é uma ótima jogadora, sim. É uma participante que vai pro embate. Ela tem ali os seus momentos de, como você disse, de planta e tal. Mas era uma menina que trazia alegria também. Porque ela também teve, no início do programa, ela teve uma participação muito boa em questão de amizade com o Vinícius. Sim. Entendeu? Isso era muito gostoso de assistir. Sim. Entendeu? E a gente não pode negar que o Big Brother é um jogo de posicionamento, não é um jogo de barraco. Vai pro concorrente, que lá tem barraco demais que você não vai nem aguentar assistir. É um jogo de posicionamento. Só que esse posicionamento você tem que saber falar. Tem a forma agressiva e tem a forma delicada. Talvez a forma dela é uma forma delicada que o Brasil se identificou. A Aline é uma ótima jogadora, mas a forma tirana dela demais acabou enjoando, fazendo o público enjoar dela. Mas a Aline é uma ótima jogadora e é uma ótima participante para reality show. Sim. Inclusive, se o concorrente quiser pegar ela também, né? Ela vai ser uma ótima participante. Não. Deixa a Aline brilhar lá na Globo. A Aline, ela é dessa edição, ela é a participante que mais tá engajando, é a única pipoca até o momento que tem mais de 2 milhões de seguidores. Ela era pipoca, gente, ela já passou dos 2 milhões de seguidores, tá fechando diversos contratos. E enquanto isso, o best friend dela, que foi eliminado agora, o Vinícius, né? Participou ontem do Big Show, analisando ali, né, as respostas da dinâmica lá do BBB. E ele foi questionado sobre a Renata, né? Ele já tinha sido questionado logo após a eliminação, se ele estava mesmo interessado na Renata. E ele disse que sim, ele esteve interessado na Renata, só que não rolou pelo jogo mesmo, né? E ontem ele foi questionado novamente, né? Pelos apresentadores lá, e ele falou, perguntaram, olha, realmente rolou? E ele falou, né, olha, estar afim é uma palavra muito forte, porque teriam que acontecer outras situações pra rolar alguma coisa, né, entre eles. E ele falou que ele foi questionado também se ele seria melhor do que o Mike pra Renata, né? E ele falou, claro que ele não quis arrumar treta, que o Mike também estava presente, né? Verdade. E ele respondeu só que ele só seria mais rápido pra conquistar a Renata mais rápido, né? E é isso, mas a gente sabe que não foi falta de tentativa do Mike, né? Porque a Giovana virou as costas, o Mike já tava igual um cachorrinho atrás da Renata. É verdade. Nossa, eu tenho uma fique comigo mesmo, tem uma teoria também. Antes, quando foi saltado a chamada dos participantes, eu shippava, sabe quem? Shippava o Vinícius com o Matheus. Só que o Matheus já tinha uma pessoa aqui fora, né? Sim, e dentro da casa ficava evidente também, assim. Só que depois que eu vi a amizade do Vinícius com a Renata, era muito gostosinho, era muito fofinho. Sim. E eles formavam, assim, exemplo, um casal muito bonito. Sim. Entendeu? Mas, infelizmente, os embates ali fizeram eles se afastarem, né? E foi o que aconteceu, culminou nessa situação, né? Aí teve um embate com a Aline, que fizeram a amizade realmente se afastar e aí gerou todo esse caos. Isso. E aqui fora eu espero que eles se resolvam, se tornem bons amigos ou colegas, ninguém sabe, né, o futuro. Mas é isso. E hoje tem eliminação. Amanhã a gente volta pra contar pra vocês quem foi o eliminado. Hoje também tem uma nova formação de paredão, nova prova do líder. E amanhã a gente vai contar tintim por tintim pra vocês. Acompanhe nossas redes sociais, que nós temos uma editoria só de BBB, atualizada em tempo real. E beijos e até a próxima. Valeu.